RJ Interior. Oferecimento: Labex, Infinity Macaé, Salão Pedro Lamônica. Bem-vindo ao RJ Interior. Te convido agora para ficar juntinho comigo e saber o que foi notícia na região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Então veja os destaques. Terça-feira de operações policiais. Em Casimiro de Abreu, Ministério Público e Polícia Civil realizam a Operação Cegonha, onde um bebê de 3 meses foi entregue em troca de recompensa. Já em Campos, Ministério Público apreende grande quantidade de dinheiro de construtora. Documentos e computadores também foram apreendidos. Estado do Rio em alerta com o surgimento da variante Omicron. Em Macaé, pesquisadora do NUPEM UFRJ afirma que o contágio vai atingir 70% da população em 2 semanas. Vem aumentando nas últimas semanas e a gente espera que nas próximas esses casos possam chegar a 50% mais ou menos de positividade dentre as pessoas que têm sintomas gripais. E você, já sabe o que vai fazer com o 13º salário? Não? Especialista orienta como fazer a economia. O uso desse dinheiro deve ser bem planejado, pois assim como o salário extra, existem também os gastos extras de final de ano. Terça-feira, 8 de novembro de 2022, o RJ Interior começa agora. O Ministério Público do Estado e a Polícia Civil de Casimiro de Abreu realizaram na manhã de hoje a Operação Cegonha, que apura crimes relacionados à entrega de uma criança recém-nascida em troca de recompensa. Veja na reportagem. Viaturas da Polícia Civil e agentes do Ministério Público do Estado, com apoio do Conselho Tutelar, deflagraram na manhã de hoje a Operação Cegonha, nas cidades de Casimiro de Abreu e Unamar, distrito de Cabo Frio, com o objetivo cumprir mandado de busca de um bebê de 3 meses de idade, além de outros mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. O objetivo da ação é apurar crimes relacionados à entrega de uma criança recém-nascida em troca de recompensa. O bebê foi encaminhado a uma unidade de acolhimento. O caso começou a ser apurado pelo Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu em razão de eventual delito envolvendo o falecimento de um bebê recém-nascido. A genitora, Lorena Fagundes Pereira, estava grávida de gêmeos no decorrer da gestação, perdeu um dos filhos e, ao que parecia, depois havia perdido o segundo. Durante o acompanhamento do caso, Lorena apresentou uma certidão de óbito do bebê, que teria falecido logo após o parto, mas a equipe técnica desconfiou da veracidade do documento. Em seguida, foram feitas diligências nos cartórios e confirmou-se que não houve registro de óbito com a numeração constante na certidão apresentada. Tudo foi apurado em sede de inquérito policial, no qual houve a representação por busca e apreensão de documentos médicos, extratos bancários e aparelhos celulares. Houve mandado de busca domiciliar nas residências dos envolvidos. Com o avançar da investigação policial, foram encontrados fortes indícios de que Lorena teve a filha utilizando a identidade de Michele Assis Pereira, que veio a ficar com a criança. Uma das evidências é que no documento apresentado por Michele no hospital consta a foto de Lorena. Michele, por sua vez, teria acompanhado o parto utilizando também um documento de outra pessoa. O juízo da Vara de Casimiro de Abreu ressaltou que os documentos que instruem a presente peça são hábeis a evidenciar situação de extrema gravidade praticada e que houve falsificação de documento de identidade da suposta genitora e certidão de nascimento.
Ministério Público apreende R$ 250 mil em construtora de Campos, suspeita de envolvimento em irregularidades. Na empresa Visão e Projetos Engenharia, de propriedade do empresário Cristiano Tinoco, também foram apreendidos computadores e vasta documentação. Veja na reportagem. Dezenas de agentes do Ministério Público realizaram a Operação Rodeio na manhã de hoje nas cidades de Campos e Bom Jesus de Itabapuana para cumprir 4 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos em Campos é a construtora Visão Projetos e Engenharia, de propriedade do empresário Cristiano Tinoco. A empresa presta diversos serviços de asfaltamento ao governo do Rio e também já serviu à Prefeitura de Campos. Outro mandado de busca e apreensão aconteceu em uma residência que fica dentro de um condomínio de luxo na cidade. Agentes do Ministério Público deixaram o prédio levando vasta documentação, pendrives, notebooks e uma grande quantia no valor de R$ 250 mil em dinheiro. O MP acredita que existem supostas irregularidades em contratos de obras que estariam sob suspeita. Agentes do Ministério Público foram até o edifício no bairro Pelinca, onde funciona a sede da empresa para recolher computadores e documentos. Uma grande quantidade em dinheiro também foi recolhida. Todo o edifício passou por buscas e apreensões. Testemunhas que trabalham no edifício contaram que funcionários da construtora tentaram se desfazer de uma caixa com vários pendrives, arremessando-a pela janela. O material foi recuperado por agentes do MP e será analisado. A construtora, sediada em Campos, prestou serviço de asfaltamento durante a gestão do ex-prefeito Rafael Diniz. Atualmente, a empresa tem contratos milionários para obras em rodovias estaduais. O Ministério Público Estadual informou por meio de nota que a investigação segue sob sigilo. A Operação Rodeio segue em andamento no âmbito de investigação da atribuição originária criminal do Procurador-Geral de Justiça. E depois dos comerciais você vai ver: veículo tomba na Avenida 28 de Março, em Campos. Não sai daí que eu já volto. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros, e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Salão Pedro Lamônica. Realce a sua beleza e levante a sua autoestima. Especialista em lisos, colorimetria, luzes, mechas e balaiagem. Tratamentos para quedas de cabelo e o melhor alinhamento capilar da cidade. Cronograma capilar, combos de nutrição, mais maquiagem, manicure e pedicure. Salão Pedro Lamônica. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé e no Ouro Verde. Em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras. Grave acidente foi registrado na tarde de hoje na Avenida 28 de Março, em Campos. Alex Maia está comigo na tela e tem mais informações. Alex, alguém ficou ferido? Felizmente não, Ana. O motorista do veículo não sofreu ferimentos. Ele deixou o automóvel lúcido, segundo equipes do Corpo de Bombeiros que estiveram no local para prestar os devidos atendimentos.
O carro capotou na Avenida 28 de Março, próximo ao Sindipetro, em Campos dos Goitacazes. O trânsito foi afetado e passou a contar com retenções na pista. Segundo informações de testemunhas, o motorista tentou desviar de outro veículo na pista quando perdeu o controle do carro e capotou. Pessoas que estavam no local no momento do acidente ajudaram a desvirar o automóvel. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Alex! Chegou a hora de dar um giro pelo interior do estado e saber o que foi notícia. Um homem suspeito de mandar fotos e vídeos ilícitos para o menor de 13 anos, além de tentar marcar o encontro com ele, foi preso na noite de ontem na rodovia Raul Souto Maior, em Goitacazes, na Baixada Campista. A Polícia Rodoviária Federal divulgou a prisão de um suspeito por dirigir um carro roubado no quilômetro 50 da BR-356 Itaperuda, no Noroeste Fluminense. A abordagem aconteceu na noite de ontem. De acordo com a PRF, o motorista informou que comprou o veículo em Campos dos Goitacazes há quase 2 meses, no valor de R$26 mil. Uma carreta que transportava sucata tombou na manhã de hoje, no quilômetro 210 da BR-101, sentido Rio Campos, próximo a Casimiro de Abreu. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o tráfego fluiu com lentidão pela faixa direita. De acordo com a concessionária, o motorista da carreta foi socorrido para a unidade hospitalar pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves. Mais 2 pessoas morreram por febre maculosa em Campos dos Goitacazes. As vítimas são 2 adultos, com 56 e 70 anos de idade. De acordo com a Secretaria de Saúde, as mortes aconteceram nas localidades de Ciprião, na Baixada Campista, e Novo Jockey. Vale lembrar que no mês de setembro, um menino de 10 anos que morava na localidade de Três Vendas também morreu da doença. Com isso, o município tem 3 mortes confirmadas este ano por febre maculosa. E depois dos comerciais você vai ver. Profissionais da saúde acreditam que nas próximas semanas ocorra um aumento na curva da variante da Covid. E mais, já sabe o que vai fazer com o 13º salário? Não? Especialista orienta como fazer a economia. Não sai daí que eu já volto. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Quando um óculos dá um up no seu visual, ele se torna indispensável no seu dia a dia. Além da proteção, ele destaca e valoriza o seu rosto. Venha conhecer os modelos das grifes mais famosas que acabaram de chegar. Novas tendências de design atual, retrô e casual. Óticas Valentim. Seus olhos merecem o melhor. Telefones 22 2142 5281 e 22 2021 9541. Levar conhecimento e ensinar fora da sala de aula é a nossa missão. Há 25 anos no mercado, a Pense Turismo tem uma equipe capacitada e com vasta experiência em viagens pedagógicas em todo o estado e até no exterior. Segurança e profissionalismo para a sua escola e os seus alunos. Vocês escolhem o destino e nós cuidamos de tudo. Nossos roteiros e aulas de campo proporcionam aprendizados inesquecíveis. 22 99225 5072 www.penseturismo.com.br.
problema no seu bairro? Então faz o seguinte, envie foto ou vídeo pra gente, porque aqui no RJI o seu problema vira nosso. Na semana passada, nós mostramos aqui no RJ Interior que moradores da rua Expedicionário Miguel Marote Cabral, no bairro Aroeira, em Macaé, enfrentam problemas de buracos e crateras. Hoje pela manhã, moradores enviaram esse vídeo que aparece na sua tela. A equipe da Secretaria de Serviços Públicos atua no local para sanar o problema que se arrasta há mais de um ano. Vamos ouvir um trecho do vídeo dessa moradora que registrou o momento. Olha a rua da minha casa, como eles estão abrindo tudo para consertar o buraco que estava. E graças a Deus foi tudo muito bem feito. Eles encontraram um vazamento aqui, tem muitos homens da prefeitura trabalhando, o SEDAI também. Está sendo muito bem feito, e só que agora fechou tudo, né? Tanto a parte de baixo, tanto a parte lá em cima. Carro não entra, nossos carros vão dormir na rua. Olha, parabéns à equipe da Prefeitura de Macaé que atendeu o pedido dos moradores que procuraram a equipe de jornalismo do RJ Interior. Que bom que o problema está sendo resolvido. E devido ao aumento de casos da nova variante BQ1 da Covid-19 na capital, pesquisadores do NUPEM UFRJ acreditam que daqui uma semana a taxa de vírus pode chegar a 70% no município de Macaé. Confira. A nova onda de Covid que avança no exterior já acendeu alerta entre infectologistas e virologistas do Brasil. Segundo os especialistas, já se observa leve aumento de casos no estado. A pesquisadora do NUPEM UFRJ afirma que daqui 2 semanas o aumento exponencial do vírus no interior do estado pode atingir 70% da população. Nós acreditamos que sim, que tem um aumento do número de casos de Covid aqui em Macaé. Nós temos acompanhado, realizando testes, de diagnóstico da Covid-19 junto ao município de Macaé e através da vigilância genômica, monitorando novas variantes, de que tem um aumento do número de casos, sim, já vem aumentando nas últimas semanas, e a gente espera que nas próximas esses casos possam chegar a 50% mais ou menos de positividade dentre as pessoas que têm sintomas gripais. A pesquisadora acredita que a nova variante não é agravante, mas recomenda que a população se atente aos sintomas e procure manter em dia com a vacinação. Mas é uma variante de preocupação, a gente tem que se preocupar e tem que se prevenir realmente quanto a ela, principalmente as pessoas imunossuprimidas, os idosos e aquelas pessoas que não estão com a sua vacinação atualizada ou que não tomaram a vacinação para a Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou ontem que, ao todo, 1.600.000 pessoas estão sem proteção contra o Covid, pois não tomaram nenhuma dose de reforço. A coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Macaé comenta que a mudança sazonal favorece para a proliferação do vírus. O cenário hoje mundial ele apresenta uma subvariante da Ômicron. Ainda no município de Macaé, a gente não observa esse aumento de casos. Agora, como uma doença viral, o vírus ele é muito modificado. Então, quando a gente tem uma mudança realmente sazonal, isso pode influenciar no aumento de casos, assim como a gente observa na influenza, Quando o período ele está mais frio, a gente tem uma ocorrência maior de casos. Devido à queda no número de Covid no interior, as secretarias de saúde não contabilizam com frequência o painel de registro de notificação e óbito, que atualmente fica sob a responsabilidade da Secretaria do Estado de Saúde para fazer o panorama. Lisa comenta que a cidade de Macaé conta com 11 casos de Covid e a Secretaria de Saúde está em alerta caso haja aumento de notificações e confirmações.
sem dúvida, se a gente perceber esse aumento, a gente tem uma comunicação diária com as equipes de urgência, então a gente vai percebendo, se houver um leve aumento dos casos confirmados e, consequentemente, de internação, a Secretaria de Saúde está preparada para enfrentamento de mais uma situação difícil do Covid. Segundo a pesquisa, a nova variante não causa casos graves em pessoas vacinadas completamente. A grande preocupação para autoridades da saúde é que existe grande parte da população que não completou todas as doses de vacina. Ela explica que a população precisa estar atenta ao esquema de vacinação contra a doença e garante que a pessoa precisa completar todas as doses de reforço, porém muitos deixaram de lado o esquema de vacinação completa. Se você não tem o seu esquema vacinal completo, você procure uma unidade de saúde para completar o esquema. Principalmente se você for do grupo de risco que pode agravar para o Covid, que são os idosos, as gestantes, pessoas que têm uma doença pulmonar ou uma outra doença crônica. Cíntia monitora pacientes que tiveram Covid e afirma que boa parte teve sequela e garante que os que desenvolveram foi por falta de vacinação. Sim, nós desenvolvemos um projeto, em parceria com a FAPERJ e em parceria com o município de Macaé para monitorar e analisar porque algumas pessoas desenvolveram sequelas e outras não. O que nós já podemos observar é que grande parte das pessoas que desenvolveram sequelas mais graves são as pessoas que não estavam vacinadas para a Covid-19, naquele momento em que ainda não existia a vacinação. Hoje em dia, com a vacinação, a gente observa que as sequelas são mais brandas e que se desenvolvem mais falta de atenção, perda de memória, mas que isso é um pouco transiente, que logo depois as pessoas recuperam. Então nós fazemos a pesquisa para tentar entender por que algumas pessoas desenvolvem essas sequelas e outras não, e para isso a gente faz algumas análises quanto à resposta inflamatória e imunológica das pessoas. E aí, você está precisando de dinheiro? Está ansioso pelo pagamento do 13º? Pois bem, muitos aproveitam para ajustar as contas em atrasos ou economizam. Especialista dá dica de como usar da melhor forma o 13º. Veja na reportagem de Alex Maia com imagens de Alexandre Leite. O que a senhora vai fazer com o seu 13º esse ano? Uma parte eu vou guardar e a outra eu vou gastar. Sou organizada nas minhas coisas. Então, o 13º para mim é para gastar e guardar um pouco, porque mês de janeiro é um mês que tem PTU, PVA, essas outras coisas, né? Então eu guardo também para isso. Na verdade, pagar contas, né, que estão atrasados, e ajustar. Se sobrar um pouquinho, presente sobrinhos, enfim, para a filha. Dezembro se aproxima e o mês lembra as festas de fim de ano, as trocas de presentes, mas e aí? Já sabe como vai gastar o 13º salário? Não? Este consultor destacou como o benefício deve ser aplicado. O 13º salário, apesar do nome sugestivo, ele não deve ser considerado como um salário, porque porque para muitas pessoas ele não é de fato o 13º salário. Lembre-se que para que você tenha direito ao 13º salário integral, você tem que ter trabalhado os 12 anos ininterruptos dentro da empresa. Então, para muitos, o 13º salário é uma parte, né, um percentual do valor que recebeu durante o ano. O 13º salário tem que ser utilizado como uma reserva estratégica. Uma reserva estratégica, por quê? É justamente no início do ano e também, em alguns casos, no final do ano, que muitas das despesas extraordinárias, despesas novas e aquelas que só ocorrem no começo ou no final do ano, de fato acontecem. E também é um 13º salário que deve ser utilizado para poder ter benefícios com o uso dele, como, por exemplo, antecipar o pagamento de uma mensalidade que normalmente ocorre no final do ano corrente. A primeira parcela do 13º salário precisa ser paga pelas empresas aos funcionários com carteira assinada até o dia 30 de novembro. Muitos aproveitam a bonificação para quitar dívidas e ajudar nas contas acumuladas. Já outros para arcar com despesas extras. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE,
O pagamento do 13º injetou quase 233 bilhões na economia do país no ano passado. Frente ao período de inflação, o benefício representa um alívio no bolso dos consumidores. Com o meu 13º, pagar as contas. Eu acho que pagar as contas. Se sobrar um dinheirinho, a gente vê presente, né? Aproveita para fazer as compras de Natal. É no último dia deste mês que os beneficiários recebem a primeira parcela do 13º. Já a segunda pode ser depositada até o dia 20 de dezembro. Apesar dos brasileiros verem no pagamento uma possível forma de ajustar as finanças, o uso desse dinheiro deve ser bem planejado, pois assim como o salário extra, existem também os gastos extras de final de ano. Previsto na Constituição como direito do trabalhador, o dinheiro é calculado a partir da divisão da remuneração por 12 e a multiplicação do resultado pelo número de meses trabalhados. Os aposentados, pensionistas e servidores públicos também recebem a gratificação. Então, com o uso do 13º salário, você consegue antecipar o pagamento da matrícula, da mensalidade dos seus filhos e, com isso, economizar um dinheiro, porque é passível de muito desconto nesse período. Também com o 13º salário, você consegue antecipar o pagamento de IPVA numa cota única, o que vai poder economizar dinheiro por conta do desconto, comprar materiais escolares também, antecipado ou de forma não parcelada, o que também vai aumentar a quantidade de desconto e também vai favorecer o bolso, assim como todas as outras mensalidades e anuidades que são pagas no início do ano e que muitas das vezes com um pagamento antecipado você consegue economia de dinheiro com os descontos que são oferecidos. Esta técnica de enfermagem vai aproveitar para pagar algumas contas em atraso. Ainda não está programado, não. Geralmente a gente aproveita para poder quitar as dívidas, né? Porque passear hoje em dia tá complicado. Prioridade? A família, as crianças, né? A mãe, o marido. As economias da casa? Em primeiro lugar. Depois, se der tempo, lazer. Para o consultor, é fundamental avaliar e se planejar quanto ao uso do 13º salário. Os descontos que são oferecidos. Então, o 13º salário, ele não é para ser utilizado como dinheiro corrente, como aquelas despesas que você tem todos os meses, e sim como uma reserva para aquelas despesas que você não tem recorrente. E quando possível, né, o ideal é que você guardasse uma parte do seu salário todos os meses para que pudesse realizar esses pagamentos e essas dicas que eu acabei de dar, mas quando possível, o 13º salário é para ser utilizado como uma reserva, que pudesse ser investido para que esse valor possa render, uma vez que a gente tem uma boa taxa de juros hoje, o rendimento em renda fixa é plausível hoje em dia, o que pode no futuro, com o acúmulo de riqueza, adquirir um bem maior, um bem próprio, trocar de carro ou de casa. É para isso que o 13º salário deveria ser utilizado. E você já visitou as nossas redes sociais? Então acesse agora as nossas plataformas. Deixe seu comentário e participe com a gente. Interaja e deixe a sua sugestão de pauta. Aproveita que você está assistindo o RJI e acesse o nosso Instagram. Siga, curta, comente e compartilhe. Veja! O RJ Interior fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta às 7 da noite. Beijos!
RJ Interior. Oferecimento: Labex, o complexo mais moderno da região. Tecnologia a serviço da vida. 2757-6300. E Zap 98824-0354. Infinity Macaé. Academias modernas, acolhedoras e com um visual de tirar o fôlego. 2763-7530 e 2023-5140. Salão Pedro Lamônica. Realce sua beleza e levante sua autoestima. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé, e no Ouro Verde, em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras.